Olá, pessoal. Em nome do Conselho Diretor da FAPSE, eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas para mais um FAPSE ao vivo. Dessa vez, nós vamos falar de alienação parental, motivações e consequências. Nós teremos conosco o professor Hélio Cardoso Miranda Júnior. O professor Hélio é mestre em psicologia pelo UFMG, doutor em psicologia clínica pela USP e pós-doutor pelo UFMG. Ele atualmente é professor adjunto da Faculdade de Psicologia da PUC Minas e professor colaborador do programa de pós-graduação em psicologia. Ele compõe também a coordenação do curso de especialização Lato Sensu em Clínica Psicanalítica na Atualidade, contribuições de Freud a Lacan no IEC, e é também psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É autor do livro Um Psicólogo no Tribunal de Família, a prática na interface direito e psicanálise. E nós temos conosco também a professora Fernanda Simplício Cardoso, que é docente da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especialista em administração pela Universidade Federal de Lavras e doutora em psicologia social pela UERJ. Na FAPSE, ela atualmente coordena a extensão e o projeto Rebordando Histórias, a extensão com famílias no sistema de justiça e atua em frentes relacionadas à promoção e defesa dos direitos humanos. Tenho certeza que nós vamos ter uma ótima conversa agora. Bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Obrigada. Bom, então, eu vou começar falando aqui, a gente vai tentar fazer um diálogo e quero primeiro falar da satisfação de poder estar nesse espaço aqui da Faculdade de Psicologia, que é bastante legal, bastante interessante, tem sido muito legal todas as lives, né? E também da satisfação de estar com a Fernanda aqui, que é colega de trabalho da PUC e dessa área também da psicologia jurídica em família, né, que a gente já divide nossas produções há um tempo, né, Fernanda? Obrigada. Então, eu vou começar falando, gente, para tentar localizar, toda vez que a gente vai tratar de um assunto, é preciso localizá-lo mesmo que de uma forma resumida do ponto de vista da origem, né? Então, o que seria alienação parental, né? O termo ficou bastante conhecido a partir do trabalho de um psiquiatra norte-americano chamado Richard Gardner, né, nos anos 80, 80 e também 90, mas começou nos anos 80. Ele trabalhou em processos de divórcio nos Estados Unidos e ele percebeu, assim, não foi só ele, né, havia outros pesquisadores também, outras pessoas que faziam experiência de atendimento, né, nesse tipo de trabalho, mas ele, né, como eu falei, ele ficou mais conhecido, ele começou a tentar, digamos assim, nomear um determinado fenômeno que acontecia nas separações, que era justamente o comportamento, né, a atitude de agressividade ou de hostilidade, de repulsa, que uma criança e adolescente começava a ter em relação ao outro, né, que não tinha a guarda dela, né, normalmente o guardião. Quando havia uma separação, a criança ficava com um dos seus pais e a criança começava a ter uma atitude bastante agressiva e hostil com o outro. E ele começou a entender esse fenômeno no seguinte sentido, de que havia em muitos desses casos, é claro que em muitos desses casos tem fundamento essa hostilidade, faz parte da história de acontecimentos, né? Mas ele começou a perceber que em muitos desses casos não havia fundamento para isso. E aí ele vai, junto com outras pessoas, sistematizar a ideia de que aquela pessoa que ficou com a guarda, ela manipulava essa criança, né, de uma forma intencional, no caso do Richard Gardner, a gente comenta isso logo em seguida, de forma a fazer com que com que essa criança construísse uma imagem depreciada do outro, né? Se ficava com a mãe, depreciada do pai, se ficava com o pai, depreciada da mãe, né? Normalmente a guarda
principalmente nos anos 80 e 90, a gente está falando de guarda prioritariamente com a mãe, né? Então, acabava que havia ali, ele foi percebendo essa manipulação, e aí ele propôs, né, a ideia da existência de uma síndrome, chamada Síndrome de Alienação Parental, né? Que aqui no Brasil tem essa sigla, SAP, e é o termo que a gente mais encontra, se a gente busca na internet, rapidinho, vai aparecer sempre síndrome, né? Mas síndrome era a ideia do Gardner, especificamente, porque ele achava que era um fenômeno psicopatológico, né? Que merecia intervenção jurídica e psíquica, vamos chamar, mas, inclusive, ele fez campanha para que essa nomenclatura fizesse parte do DSM, né? Mas ela não foi aceita lá por uma série de questões, né? Faltam parâmetros para que isso pudesse ser uma patologia. E isso foi até interessante, né? Assim, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente, porque deixou de psicopatologizar um fenômeno, mas falamos disso um pouquinho mais na frente. Mas, assim, o interessante também, para quem cita muito Gardner, ou encontra a referência dele sempre como um nome vinculado à alienação parental, e, na verdade, tem mais a ver com a síndrome, né, com a ideia de síndrome, é que o Gardner também era bastante polêmico, assim, em várias questões que ele tinha de concepção, por exemplo, sobre sexualidade infantil. É bom citar isso, porque as pessoas ficam citando o Gardner, às vezes, sem entender exatamente todos os posicionamentos dele. Mas, até por causa das suas posições em relação à sexualidade infantil, o Gardner foi acusado de criar uma ideia, que seria a síndrome de alienação parental, para justificar os casos e não punir, justificar e não punir os casos em que haveria abuso sexual por parte de um dos pais, de um adulto, e aí, então, o outro, porque isso acontece e é um problema atual, né, que aparece na hora de trabalhar nos processos, acontece essa relação, acusações de abuso sexual vinculadas a um outro processo de alienação parental, falsas acusações e também abuso, mas, enfim, isso também tocamos um pouquinho mais na frente. Mas ele foi acusado disso pelas concepções que ele tinha a respeito também dessa questão da sexualidade. E tinha outros autores, né? Um que é importante citar, o Douglas Darnall, ou Darnall, não sei exatamente a pronúncia do sobrenome, né? Em que ele defendia mais a ideia de processo na alienação parental do que síndrome, né? Ele achava que havia um processo que poderia cheirar aquilo que Gardner falava com síndrome, mas ele chamava de processo. E, de certa forma, foi essa a ideia que vingou e que colocou em evidência na lei, né? Que é a lei que foi instituída aqui, né? Que é a Lei 12.318 de 2010, né? A Lei sobre Alienação Parental. Bom, mas o que gera esse tipo de questão, esse tipo de fenômeno, né? Bom, aí eu também estou tentando pegar aquilo que é mais comum. O que primeiro aparece quando a gente faz essas pesquisas de internet sobre alienação parental é justamente a questão de dizer que as pessoas que passam por isso, ou que produzem esse tipo de fenômeno, elas têm uma dificuldade de separar conjugalidade de parentalidade. Ok, é possível pensar isso. Conjugalidade, a relação amorosa com o outro, com o casal, é uma coisa, a relação parental é outra. A relação parental não se desfaz. Teoricamente, a relação de casal pode se desfazer, né? O amor pode acabar, né? Mas essa separação, ela não é tão nítida assim nas relações, né? Até porque as relações amorosas, elas são um emaranhado de demandas, de expectativas, de ilusões, inclusive, né? Então, a gente pode, eu estou usando um pouco da psicanálise aqui para falar disso, né? A gente pode dizer que muitos efeitos, ou isso que é chamado de alienação parental, que é justamente a interferência na criança por parte de uma das pessoas, geralmente por parte de uma pessoa na separação ou no divórcio, está relacionado muito às dificuldades de lidar com aquele fim do relacionamento, com o fim do amor, né? E o que faz parte disso? Bom, mágoa, ressentimento, frustração, angústia, vergonha, né? E isso, para algumas pessoas, é capaz de, por diversas razões, mobilizá-las para que elas, então,
comecem a produzir na criança uma imagem ruim do outro, aquele ou aquela que o abandonou, ou que foi frustrante, ou que cometeu uma infidelidade, seja o que for, né? Mas a gente pode pensar aqui, de uma forma o seguinte, há pelo menos duas formas da gente entender quando isso acontece, né? Numa, a pessoa realmente manipula intencionalmente a criança, né? Para atingir o outro, para afastar, por diversas razões, mas manipula intencionalmente, né? E tem muitas formas de fazer isso, que é falar, que é não comunicar, que é realmente depreciar a imagem do outro, ou produzir a gente pode chamar de uma mentira mesmo, uma inverdade, um fato falso em relação ao outro, né? É claro que isso é uma situação em que, pelo menos do ponto de vista da psicanálise, a gente tem aí uma questão sintomática em relação ao amor, em relação à questão do desejo, da demanda, que precisa ser trabalhada. A gente está falando da pessoa, né? Mas a gente tem também a outra situação que é não intencional. Ela pode ser um caso em que está presente o fenômeno, né, da produção de uma imagem do outro, mas a pessoa realmente ela acredita nessa possibilidade. Ela acredita genuinamente naquilo, mas quando se pode verificar que a questão não tem fundamento, essa crença da pessoa também está baseada nas suas respostas sintomáticas à desilusão, ao fim do amor, à questão do desejo, do gozo, né, se a gente pensar na psicanálise, tá? Então, a gente sempre vai lembrar que quando isso está presente, e é preciso ter cuidado para dizer que está presente, e não nomear a realidade de uma forma muito fácil, porque isso acaba produzindo novas realidades, né? Quando a gente nomeia alguma coisa, a gente começa a enxergá-la em vários lugares, né? Então, quando isso acontece, realmente há uma questão ali que eu estou chamando aqui de sintomático, acho que é um termo que trabalha, que representa bem o que acontece, né? Bom, é isso, né, que seria o fenômeno fundamental, e aí ele se transforma aqui em lei, né? Transforma numa lei que é essa que eu citei, publicada, e aí convoca a gente ao trabalho. Bom, passo agora a palavra para a Fernanda, porque a partir da lei, né, Fernanda, surgem algumas questões que se resolvem e surgem outros novos problemas, né? Isso. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer ao meu colega Hélio pelo convite de participar dessa live. É com muito prazer que eu venho, né, fazer essa discussão com ele. Como ele bem disse no início, nós somos colegas na PUC e colegas no TJ. Mas antes de eu me tornar psicóloga, o Hélio já era psicólogo no TJ. Então, eu já admirava ele como profissional e hoje, mais perto, né, Hélio, como pessoa e como profissional. Agradecer também à Faculdade de Psicologia por essas oportunidades que estão dando a nós, professores, podermos dialogar com os nossos alunos de forma mais ampla, com as pessoas também da comunidade que participam das lives. Agradecer aos nossos alunos, porque enquanto você estava falando, eu pude vendo aqui, eu lendo aqui as mensagens, as saudações, então agradecer assim, a presença de todos aqui nessa live. Bom, então eu vou falar um pouco da lei, mas falar da lei, mas buscando já problematizar alguns aspectos da lei de alienação parental. A lei de alienação parental, ela não é a primeira lei no Brasil que trata da questão do direito à convivência familiar da criança e do adolescente. Antes da lei de alienação parental, nós temos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e e se a gente for voltar um pouquinho mais para trás, a Constituição Federal. Então, é importante marcar isso aí, não é, que essa temática ela já vem sendo discutida e problematizada há algum tempo, e a lei de alienação parental, então, ela surge, né, desse contexto de discussão dos direitos infanto-juvenis, e também de um forte movimento, né, feito por pais afastados, né, de filhos que militavam em favor da igualdade parental, alegando, né, dificuldades na convivência paterno-filial mediante o fim ou inexistência da conjugalidade com a mulher, né, mãe das crianças.
Não vamos adentrar nesses aspectos assim, históricos que antecederam, né, a constituição da lei em função do tempo, e já vamos entrar diretamente, então, na lei 12.318, que, inclusive, está prestes a completar seus 10 anos, né, em que foi promulgada. Ela foi promulgada no dia 26 de agosto de 2010. Acho, né, bem pertinente que a gente esteja falando aí desse assunto aí, perto aí do aniversário da lei, embora nós temos algumas, né, do meu ponto de vista, né, o que eu trago algumas reflexões, alguns pontos críticos. Bom, ela é uma lei composta de 11 artigos, né, sendo que 2 destes artigos, eles foram vetados. Então, é uma lei curta, uma lei fácil, né, de ler, enfim, né, mas que ela, de alguma forma, ela simplifica um assunto muito complexo, que é esse da alienação parental. Então, para fins mais didáticos e de controle do tempo, que eu falei até que ia colocar aqui, deixa eu colocar aqui no meu cronômetro, para que eu não passe muito. Deixa eu começar aqui. Bom, então eu vou dividir a lei assim, em três momentos, três partes, tá? A primeira parte dessa lei é uma definição de alienação parental, que está muito dentro do que o Hélio trouxe, né, a respeito do que já vinha sendo construído na literatura, né, tida como uma literatura científica, tem críticas em relação a isso e tal, mas acho importante, então, trazer essa definição, né? A lei considera a alienação parental a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Feita essa definição, a lei traz, né, o que eu estou chamando aqui de uma primeira parte, as formas exemplificativas de atos de alienação parental. Então, traz um conjunto, né, de comportamentos e de situações que poderiam ser definidas que podem ser definidas como formas exemplificativas de alienação parental. Bom, a segunda parte da lei, né, eu acho que é a parte que mais nos interessa, ou pelo menos que eu elejo aqui, né, a partir daqui que eu acho que começam pontos assim, muito reflexivos, que é como atestar a ocorrência desses atos e outros possíveis que podem também ser definidos como alienação parental. Nesse sentido, né, ao falar disso, aparece a figura do psicólogo, né? Ou seja, a lei prevê a atuação do psicólogo com o objetivo de avaliar e diagnosticar os atos, né, de alienação parental. Bom, no seu artigo 5º, então, a lei vai dizer o seguinte: havendo indício da prática de atos de alienação parental, em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial. A partir desse artigo, surgem duas questões relacionadas ao que se espera do laudo pericial, realizado pelo psicólogo, sobretudo, né, o psicólogo, obviamente, a gente está falando de um laudo pericial, o psicólogo que está no sistema de justiça, e um segundo ponto que diz respeito também ao parágrafo 2º desse artigo, que vai dizer o que se espera do profissional que realiza essa perícia. Então, eu vou colocar alguns pontos aqui em formato mais assim, de pergunta mesmo, para que a gente possa, no segundo momento, partir para um debate, uma conversa a respeito disso. Né? Então, em relação ao laudo pericial, a lei vai dizer o seguinte, que busca-se, né, então, nessa perícia psicológica ou biopsicossocial, que se realiza a entrevista com as partes, o exame de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de incidentes, e um ponto que chama atenção, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta em relação acerca, né, de eventual acusação contra o genitor. Pois bem, quando se espera, né, que o laudo pericial, que ele caminhe nesse escopo já apresentado pela lei,
e trazendo como esse elemento, que eu acho que é um elemento assim, importante para a nossa discussão, a avaliação da personalidade dos envolvidos, né? A pergunta que se coloca, se eu buscar, né, nos sujeitos, e somente neles, né, ou seja, no homem e na mulher, naquele par parental, a explicação para os comportamentos denominados atos de alienação parental, será que não estaríamos realizando uma avaliação psicológica desconectada de outros aspectos, né? Aspectos importantes, como sociais, históricos e culturais, que exercem influência sobre o comportamento humano? Ao fazer essa pergunta, eu me lembro a própria definição de avaliação psicológica feita pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, né, que, na sua definição, chama atenção para a atividade, o exercício da avaliação psicológica, levando em consideração a influência desses fatores, né, dos fatores sociais, culturais, políticos. Né? Então, eu coloco isso como uma questão. Outra questão, né? Ao fazer isso, né, a busca pela identificação do culpado traria reais vantagens para a solução do problema? E de que forma seria? Né? A partir do momento, então, que você faz um diagnóstico de alienação parental e você identifica, então, esse sujeito, né, dado como alienador, né, isso resolveria de que maneira o problema dali para frente? Que é um ponto também que eu acho importante para a gente discutir. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 5º da lei, vai dizer o seguinte, que a perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Olha, confesso a vocês que em 16 anos de Tribunal de Justiça e também professora de avaliação psicológica, eu desconheço qual seria essa aptidão específica a ser comprovada para diagnosticar atos de alienação parental, ou seja, né, a lei faz uma exigência a qual não é cumprida nem pelas instituições de justiça, e, quiçá, ela própria, né, também não conhece o que, de fato, ela espera do perfil do psicólogo que vai realizar a avaliação psicológica. E aí eu deixo isso como um ponto aberto também para discutir, né, porque isso está muito relacionado com o próprio status também da profissão, né, do cargo de psicólogo nas instituições de justiça, né, em relação a assim, uma precarização do trabalho, em relação à ausência de equipes, de profissionais para darem conta, né, do trabalho, da demanda que só aumenta. E aí, com isso, né, os tribunais, às vezes, fazendo uso, né, de recursos externos, né, ou seja, de contratações externas, de perícias, né, de banco de peritos, de pessoas que não trazem, então, nem a formação na especialidade da psicologia jurídica. É um ponto, né, que, então, a se pensar. A outra pergunta, né, que eu acho importante de fazer é se a função do psicólogo na justiça estaria reduzida à atividade de avaliar. Haveria outras possibilidades de intervenção da psicologia nesses cenários da alienação parental? Acho que é um ponto importante. Bom, partindo para o terceiro momento aí, que é a terceira parte da lei, é quando, né, a lei de alienação parental, ela apresenta as medidas que poderão ser adotadas pelo juiz, né, cumulativamente ou não, frente ao diagnóstico de avaliação psicológica. Bom, tem um conjunto de medidas que podem ser aplicadas, né, são 7 medidas possíveis, e destas, né, eu elenco 2 aqui, que eu acho também que são importantes para reflexão. Uma delas é uma medida que pode ser aplicada, então, pelo juiz, mediante o diagnóstico de alienação parental, é ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. E a outra que eu acho importante também que é uma medida aplicada, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Né? E aí eu fico pensando se, né, a lei de guarda compartilhada, né, se ela deveria estar sendo usada, né, de forma a ser uma medida de caráter, não sei se eu poderia dizer, né, não sei se como soa isso para quem é do direito, mas como eu não sou do direito, eu me permito dizer que num caráter punitivo, né?
e não dentro de uma perspectiva de convivência que já poderia estar, então, ocorrendo, e não somente mediante, né, um diagnóstico de alienação parental, aplica-se o regime de convivência compartilhada. Bom, outro aspecto, para ir caminhando aí para o fim da minha fala, que eu já perdi aqui o tempo que eu gostaria de falar para não passar muito, mas eu acho que é importante, assim, também, né, nesse conjunto de medidas que são aplicadas, né, eu não falei de todas, eu mencionei duas, mas tem a medida de advertência aos pais, tem a medida que é talvez a mais grave, né, que é a declaração, é suspender a autoridade parental daquele que é, né, apontado como o genitor alienador. E aí eu fico pensando, né, que entre o diagnóstico de avaliação psicológica e a aplicação dessas medidas, existe um aspecto muito importante a ser considerado. Como se encontra a criança ou adolescente no meio a isso tudo? Como que essas medidas irão repercutir sobre eles? Né? Nós sabemos e reconhecemos que o direito infanto-juvenil à convivência familiar é inegociável. Mas também, do ponto de vista da psicologia, sabemos que os elementos emocionais, afetivos, né, em jogo são de extrema relevância e delicadeza. Né? Então, a gente precisa pensar em manejos muito cautelosos, muito delicados, né? Para que, ao agir dessa maneira, né, com o intuito de regular, né, da lei poder regular, instaurar alguma ordem ali nessa família, se não estaríamos, né, comprometendo a integridade física, psíquica da criança em meio ao litígio dos pais. Né? Então, é se pensar esses aspectos. Por quê? Porque a lei ela não é feita para cada caso. Né? A lei são artigos ali gerais a serem aplicados em situações específicas. Então, cada situação aponta, né, um cenário, aponta um manejo, e aí eu deixo algumas perguntas aqui para a gente discutir, tá? A partir disso aí. Então, basicamente, é isso que eu queria falar da lei, pensar, né? Essa lei, ela trata-se de uma lei para punir, né? E punir quem? Né? Punir o alienador, mas a criança também, em algum aspecto aí, né? Quando a criança sofre algum prejuízo decorrente, né, da aplicação dessa lei, né? O revés dessa lei não poderia ser também o acirramento do conflito do par parental, né? Situação que poderia causar maiores prejuízos aos filhos. Enfim, eu acho que são questões importantes, né? E aí eu convido o meu colega Hélio aí para trazer as suas reflexões, que eu tenho certeza que vão somar bastante, assim. Não, mas então, aí seria o seguinte, eu acho que pegando o que a Fernanda colocou da lei e dos problemas que aparecem aí, como ela nomeou muito bem, seria legal também fazer, então, um contexto para a gente entender o seguinte, a gente está falando de um campo de interface entre psicologia e direito, né? As várias psicologias e o direito, é uma aplicação. E eu gosto muito da palavra interface justamente porque ela diz da produção de um novo espaço possível, de diálogo com seus limites, né? Mas o que é que o direito espera? O direito trabalha com a ideia universal, né? Assim, então, ela propõe a ideia de que haja alienação parental, tem alguns parâmetros e tal, e é evidente que depois isso vai aplicar-se ao caso concreto, tudo bem. Só que quem é que diz sobre o caso concreto? Por exemplo, o psicólogo, né? E qual é o que ele... Aí, esse circuito que eu estou colocando aqui é para dar a entender o que é que o direito espera da gente, né? O que é que o direito e as suas instituições, porque não é o direito em si, o direito é a dogmática, né? A ciência, mas é a justiça que aplica isso e tem que chegar numa decisão, né? E assim, de forma geral, o que a justiça espera é que a gente seja capaz de ter um instrumento ou alguns instrumentos que simplesmente verifiquem isso e digam é ou não é. Porque aí entra na lógica própria do direito, que é aquela do culpado inocente, daquele que está certo, que está errado, faz parte do discurso jurídico e da prática, né? Eu estou vendo aqui que o Zeno Germano, psicólogo judicial também, que é amigo lá de Porto Velho,
em Rondônia, né? Ele está participando aí, e essa é uma questão que também a gente circula. Será que é preciso responder a essa demanda só de verificação, de avaliação? E como a Fernanda colocou, isso vai ser algo que vai trazer que efeito? Vai resolver um problema? Problema pode até, um problema jurídico, pode deixar de existir, não necessariamente porque ele pode retornar com outros problemas jurídicos, novas ações em direito de família, isso é muito comum. Mas vai resolver o sofrimento envolvido? Essa é uma grande questão. Como intervir nessa dinâmica familiar? Nós estamos no mundo jurídico, mas como intervir com alguma coisa que possa também fazer parte do nosso campo, da escuta, da subjetividade, da intervenção, da mudança de sofrimento mesmo das pessoas. Por isso eu estava usando a expressão sintomático, né, antes para falar desse arranjo, né? Porque essa simples verificação, né, essa avaliação stricto sensu, que não considera o contexto, ou que não considera um sujeito que está ali, né, aquela velha discussão que eu sempre trago quando a gente está falando de psicologia jurídica, quem é nosso cliente, né? É o juiz, é o sujeito que a gente escuta, é uma discussão interessante, né? Mas se a gente vai só responder ao direito, é como se a gente fosse um complemento do saber do direito. O saber do direito está ali. Falta um pedacinho que eu não sei. Aí vem alguém e completa ele para ficar tudo certinho. Não é assim que funcionam as relações humanas, principalmente em relação à família, né? As relações amorosas. Então, talvez a gente possa oferecer alguma coisa que ultrapasse essa questão típica do discurso científico mesmo, que aqui não é nenhum demérito a ele, mas que objetaliza os fenômenos, objetaliza as pessoas, né? Então, se eu identifico a alienação parental, aí eu encontrei um objeto. E se esse objeto está presente, a tendência é que seja um alienador e o outro não. E a gente sabe que, pela prática, né, Fernanda, que em muitos casos, e isso já está até em literatura sobre alienação parental cresceu muito, pesquisas mais sérias, né, e não só a literatura de defesa, que também é defesa que eu digo da associação de pais e tal, que é importante, mas a literatura séria vai mostrar que tem casos chamados, ou onde está presente um fenômeno assim, que é a participação dos dois, porque aquele que se sente alienado, ele também se porta de um jeito passivo em relação à questão. Ele não se coloca, ele não exerce um desejo, e aí coloca como a questão principal a alienação, né? Então, assim, acho que essa pergunta da Fernanda, a grande questão que nos movimenta, né, na prática e na pesquisa também nesse campo e nesse tema em específico não só nesse tema, mas nesse tema que a gente está tratando, como é que a gente pode atuar, né? Qual é a atuação possível do psicólogo que está na justiça? Também tem aquele que está fora. A alienação parental, do jeito que ela foi nomeada agora, ela chega também nas clínicas particulares, né? Há muita demanda para psicólogos que trabalham em clínicas, no seu consultório particular ou em instituições, que eles atendam, ou então que atendam porque eu preciso de um laudo para a justiça, né? Isso está ficando cada vez mais comum em função de que a sociedade caminha, de certa forma, aí uma melhora na questão do direito, da reivindicação de direitos, mas a gente sabe que, junto com isso, acompanha um processo chamado, que a gente chama de judicialização das relações, né? Então, em vez de procurar resolver as questões no diálogo ou por outros meios, que também existem vários, as pessoas transformam isso em processo. E, às vezes, levam as crianças ou adolescentes para comprovar determinadas coisas. Eu imagino que, se tiver psicólogos clínicos aqui também acompanhando a gente, também tenham tido a experiência de receber essa demanda e ter que lidar com ela de uma forma, vamos dizer, cuidadosa, para também não responder a isso como se fosse necessário fornecer uma resposta sobre aquele fenômeno. Você vai atender a criança, vai avaliar a criança ou vai ficar avaliando alguma coisa que nem está nesse âmbito necessariamente? E no caso do psicólogo jurídico, assim, desse que exerce, como a gente exerce esse trabalho, a gente precisa escutar todo mundo, né? A gente faz atendimentos, escutas, entrevistas várias, né?
com pessoas, com as crianças, com os adolescentes, mais uma vez com as pessoas. Então, assim, não é um trabalho simples quando uma acusação de alienação parental está presente, e ela está cada vez mais presente, né? Então, essa é uma grande questão, assim, o que podemos fazer como contribuição para o direito, né, e para a prática da justiça, que não se reduza simplesmente à verificação. E, de certa forma, na história que está construída na psicologia jurídica, de família, aqui em Minas, que a gente pode falar com mais autoridade, mas em outros lugares também a gente já sabe, foi construída justamente a ideia de que a gente pode trabalhar um pouco além, a gente pode intervir um pouco, fazer vacilar algumas posições, quando a gente pode concluir que ali há uma possibilidade de fazer isso e uma efetividade disso, né? Vai lá, Fernanda, comenta um pouco também, então. Eu fico, assim, sempre muito preocupada, né, quando a lei, ela assume, assim, um papel tão central para as pessoas, que as pessoas, né, e aí eu vou falar de um lugar que é o lugar, assim, da prática, de uma psicóloga que realiza atendimentos, né, atendendo no sistema de justiça, atendendo as varas de família, portanto, famílias em litígio, né, que é onde nós estamos, né, ali também, nessa linha de frente, é quando o fato de existir uma lei esvazia o espaço de diálogo, a potencialidade que a família tem de poder lidar com a sua conflitiva e resolvê-la também em outros espaços que não necessariamente seja o sistema de justiça, né? Então, quando nós, né, psicólogos, escutamos, né, a pessoa dizer assim, é alienação parental, agora está nas mãos do juiz, né? Eu acho que aí tem um movimento da própria desresponsabilização, né, das partes, e aí não somente, né, e acho que aí a gente traz, né, essa discussão para o âmbito, assim, de uma horizontalidade entre essas partes, né, o pai e a mãe, né, tira essa ideia aí, né, de que existe um réu, existe um culpado, e existe um inocente, uma vítima, né? Mas é mais ou menos assim que as pessoas chegam, ou seja, agora está nas mãos do juiz, o juiz vai resolver, né? E sempre assim, sempre não, né? Mas talvez assim, um pouco daquilo que eu coloquei como um problema, né? Se a lei não contribuiria, em alguns casos, para o acirramento do conflito, né? Para que o sentimento de vingança e de ódio, ele aumente à medida que o psicólogo, que ele está ali no lugar de um perito, né? De um saber a mais sobre, né? E que esse psicólogo, ele assina um laudo diagnosticando uma situação, né? Ou seja, está legitimando ali, né, uma condição ali que o sujeito coloca como sendo o motivo pelo qual a convivência dele com o filho ou dela com o filho não existe, né? E aí fico pensando também, né, se isso não é negar também uma história, né, uma história prévia, aquilo que está sendo vivido, né, no âmbito do divórcio, porque o divórcio, ele marca, né, um período, né, da vida da pessoa. Não significa que essas pessoas viveram juntos 10, 15 anos, que foi, né, sempre, né, no litígio. Não, de forma alguma, né, o divórcio é quando, enfim, né, marca um período da vida. Ou seja, e a história anterior? Como que foram construídas essas relações da criança com o pai e com a mãe, para que um possa sobrepor com tanta força sobre o filho, né? E o outro que está do outro lado, o que, né, se sentindo alienado ali da convivência, possa ser uma figura tão enfraquecida, né? Qual foi? Aí eu acho que está muito dentro do que você trouxe, né, Hélio? Assim, dessa responsabilização assim mútua, né? E essa passividade. Será que essa passividade, ela também, né, não é algo que o sujeito, né, que o responsabiliza por aquele sofrimento, que é, sem dúvida, né, gente, que há um sofrimento muito evidente nessas famílias. E isso é outro aspecto que me faz tratar a lei de alienação parental com muita ressalva, com muita cautela, né, porque os efeitos dela pode ser muito mais de punir, né, aquele que é o alienado, ou fazer com que ele se sinta punido, e, de fato, uma pessoa que tem uma suspensão do poder parental, né, ele está sendo, de alguma forma, punido.
ainda que na lei não está escrito punição, mas é uma medida que retira dele um direito, pelo menos temporariamente, né? Então, como que isso, né, assim, para nós, né, psicólogos, que o nosso compromisso é com a saúde das pessoas, é com o bem-estar das pessoas, é com a promoção do bem-estar, não é? Qual que é a nossa possibilidade de intervir junto a esse sujeito que sente ali, naquele momento, extremamente não acolhido pelo sistema de justiça, né? Não sente acolhido pelo psicólogo, né? Porque muitas vezes é a nós também que essas pessoas vão depositar, projetar também, né, o mal-estar que elas têm diante de um diagnóstico de alienação parental. Então, eu acho assim que esses posicionamentos, né, que a gente traz, você está falando aí do lugar da psicanálise, eu estou falando da psicologia, né, a partir da psicologia social, eu vejo que é um tratamento mais, um manejo mais crítico, né, da alienação parental, sem muita pressa, né, para se chegar a essa resposta, né? Eu acho que essa urgência, né? Porque muitas vezes a gente recebe as famílias no judiciário já com a resposta: olha, doutor, eu vim aqui, né? Eu estou sofrendo de alienação parental. Ela está provocando, ou ele está provocando alienação parental, né? Então, acho que o início do nosso trabalho aí, até de desconstruir um pouco, né, com essas pessoas, o que é que você está chamando de alienação parental? E aí, quando a pessoa vai dizer, né, você vê que também está muito numa linha da superficialidade, né, ali, que são os comportamentos do que, muitas vezes, numa condição de litígio, isso vai acontecer, né, e é inevitável, né, eu acho que, assim, as pessoas estão vivendo uma crise, é uma crise né, na família, então não tem como você viver uma crise sem que haja sofrimento, sem que haja, né, algum sentimento ali que não esteja te fazendo bem, né, então eu fico, mas quando você, né, começa a desconstruir com a própria pessoa, né, essa certeza que ela tem de que aquilo ali é uma alienação e que ela está sendo a vítima daquele processo, eu acho que algum trabalho se inicia ali, né, e eu fico, né, assim, já pegando um ponto aí da atuação do psicólogo no sistema de justiça, que é o que você já abordou também, que é ir além da perícia psicológica, né, quais as possibilidades da gente poder ir além e, de fato, fazer um trabalho que possa promover alguma mudança de posição nas pessoas que a gente atende em relação àquele fato, àquele, né, aquele problema que ela traz. Muito legal, exatamente, assim, eu acho que o que eu fiquei pensando aqui, para poder falar do além da perícia, que você acabou de mencionar, pensar o seguinte: quando a pessoa chega, por exemplo, na justiça, vai falar com um psicólogo que trabalha ali na família, ele vai tratar a gente no mesmo lugar de alguém que pode decidir alguma coisa, né? Tudo bem que a gente está numa questão técnica, mas ele coloca a gente num lugar transferencial, como se fosse da decisão, às vezes até como se fosse o juiz também, não é evidentemente o juiz, mas é como se pudesse ser um julgamento. E aí a pessoa se comporta ou fala dentro do processo. E a gente tem que buscar que a pessoa fale para além disso, que fale de si, né? Essa é a grande questão, porque quando pensando na alienação parental, mas não se aplica só a ela, só a esse fenômeno, qualquer fato ou fenômeno que aconteça fora da justiça e que precise entrar no discurso jurídico, ele vai ser enquadrado dentro do discurso jurídico, ele vai ser formatado ali dentro, né? Então, muitas vezes, até por entrar na justiça, aquilo que aconteceu fora já toma um outro colorido, né? Então, olha, você entra na justiça, agora eu não falo mais com você, né? A gente vai conversar em outro lugar, né? E aí? Então, é com isso que a gente pode se ver frente a frente, né, a esse tipo de fenômeno, tendo que produzir pela escuta, pelo trabalho no contexto, por toda essa articulação grande que a gente tenta fazer, nos deslocar um pouquinho desse lugar para que a gente possa escutar mesmo a pessoa dizendo, né, o sujeito que está à frente a gente, falando de si, falando das suas questões e daquilo que levou ao processo, né? Mas eu lembrei de um outro detalhe aqui que eu acho muito interessante, que já foi citado antes, mas eu acho legal pensar nisso, né? Porque você voltou a falar da lei, e assim, duas coisas me chamam a atenção, que eu queria comentar. Primeiro, que não é comum uma lei que diga o que deve ser feito.
ela pede uma avaliação psicológica em qualquer lugar. Mas aí, não, assim, a lei diz assim, avalie isso. Assim, é muito interessante pensar por que a lei teve que dizer o que precisa. Seria um cuidado excessivo, né? A gente sabe que não são muitos países do mundo que têm uma lei específica para alienação parental. Os países têm lei sobre convivência parental, mas uma lei específica são poucos, né? E aqui foi uma que vingou, né? E está aí, né? Agora, uma das coisas que está lá, só para a gente ver como que a nossa contribuição pode ser muito interessante no discurso e na prática do direito de família, por exemplo, é que uma das punições que o alienador, se ele for denominado assim, pode sofrer, uma das mais graves, é a retirada da guarda dele, a inversão da guarda. Então, a criança sai da guarda do suposto alienador, ou chamado assim, e vai para o outro, é aquele que é a vítima, né? Já que a gente está falando já que ele entrou nesse circuito, é o alienador e a vítima. Ele vai para a vítima. E a criança pode ser impedida de ter contato com o alienador durante alguns meses. Ela troca de guarda e é impedido convivência. Então, olha só, do ponto de vista de punir alguém ou de permitir a consecução de um direito, tem lógica. Mas como que a criança fica nisso? Se a principal relação de confiança dela é com esse que está sendo chamado de alienador, mesmo que seja um alienador, mas a criança é afetivamente presa a ela, está muito ligada a ela, e de repente é colocada com outro impedida de conviver, né? Então, assim, enfim, não que isso tenha que ser diferente na lei, não sei, é um debate, mas é uma questão que a psicologia poderia colocar para o direito, assim, como assim fazer isso dessa forma exatamente, né? Só lembrei disso, tá, Fernanda? Okay. Mas acho que são tantas coisas que a gente já está falando aí também, eu estou pensando em série de outras questões aqui que eu acho importante também. Né? Então, assim, a gente, né, Hélio, eu acho que nós não estamos falando que esses casos, né, que aparecem na justiça, essas situações, assim, elas não precisam de nós ali, né, e que não precisa de lei, que a lei não, né, em algum momento ela não vai marcar aí, né, uma regulação para essas famílias. Mas eu acho que a preocupação é com o excesso, né, quando a lei fica sendo a única forma de se resolver. E aí, se a gente se pautar nessa lei, na lei de alienação parental, eu costumo dizer o seguinte: fazer uma avaliação psicológica, né, pautando naquele conjunto de formas exemplificáveis de alienação parental e outros possíveis, seria até muito fácil fazer um diagnóstico de alienação parental no contexto, né, de trabalho com famílias em litígio, né? Mas o fato é que ao contrário, não é tão simples assim, né? As histórias, quando você começa a escutar, que você cria, né, esse espaço de escuta, elas demonstram muito mais complexidade do que parecem. E o fato também, que eu acho que assim, é fundamental, e eu tento fazer essa reflexão com os meus alunos no curso de Direito, no curso de Psicologia, é que, chega-se a um diagnóstico, aplica-se a lei, e aí? A justiça vai continuar acompanhando essa família? Qual que é o suporte que o Estado vai dar para essa família? Né? Como é que essa família, como é que essa criança está vivendo, né, ao longo ali dos próximos meses, dos próximos anos da vida dela? Né? Então, assim, eu acho que o diagnóstico por si só, né, considerando assim as poucas possibilidades até assim de intervenções, né, mais sistematizadas na justiça, de um serviço, né, que possa de fato acompanhar a família, ou que não precisa ser no sistema de justiça, né, até pensando na lógica de desjudicializar, né, a vida das pessoas, que pudesse ser em outros espaços. E quais são esses outros espaços? Quais são as políticas sociais que podem atender essa família, então, depois que ela é submetida, então, né, depois que ela tem um processo judicial e que ela recebe, né, uma ordem judicial, uma determinação judicial que implica, por exemplo, numa reversão de guarda, né? Então, nós temos essas políticas, né? Eu acho que são perguntas muito pertinentes para nós, psicólogos, e os nossos alunos, né, que estão se formando em psicologia, para se pensar esses espaços, né, de diálogo, de conversação, não é? Entender que o divórcio, né, não banalizar o sofrimento que envolve o divórcio para as pessoas, né? O divórcio, ele é um processo de luto,
Como todo processo de luto, então, implica em perdas, implica em mudanças, é um momento de crise, né? Então, sendo dessa maneira, essas pessoas precisam de acolhimento, né? E principalmente é esperado por parte da intervenção do psicólogo que a gente reconheça isso, né? E que a gente possa, então, dar ao divórcio o status que ele merece, né? E aí eu acho que, nesse sentido, isso caberia algumas outras interrogações, né, sobre um ponto que a gente não vai ter o tempo de discutir aqui, mas caberia uma outra live, que é a judicialização, né, que eu acho que, assim, é pensar as leis, a historicidade das leis, né, então as leis, elas são criadas em contextos, né, históricos, sociais, nesse sentido, a lei de alienação parental, né, ela surge, né, no momento em que a vida judicializada, né, é o caminho, né, parece que é a escolha, né, que as pessoas têm mais feito, né, ou seja, o acesso à justiça, né, enquanto um direito, mas também é um acesso que às vezes você sabe o dia de entrar, mas não sabe o dia de sair, né, tem a porta de entrada, mas não tem a porta de saída, né, e essa família, às vezes, ela vai ficar circulando ali no sistema de justiça, né, ela vai ficar circulando e aquilo ali se cronificando, né? De modo que, às vezes, a criança, já atendi famílias que era criança, né? O filho, criança, e que se tornou adolescente indo na justiça, né? A gente tem, assim, não é incomum a gente presenciar isso acontecer, né? E aí eu fico pensando, né, que tem um documento que foi elaborado pelo CONANDA, eu não me lembro o nome certo aqui, um relatório para promoção, proteção, defesa dos direitos da criança e adolescente à convivência familiar. É um plano de convivência, lembrei aqui, né? E esse plano de convivência, que data de 2006, né? Ou seja, anterior à lei de alienação parental, ele vai dizer lá, olha, a família é um espaço de afeto e de proteção. Né? É necessário que se desenvolva políticas sociais que promovam, né, para que essas famílias possam potencializar os seus recursos de lidar com as suas próprias dificuldades. Né? Então, eu acho que isso para mim é fundamental se pensar assim também. A gente também atribuir à família o saber que é dela também, sobre onde que ela quer ir com aquilo. Né? Então, eu acho, mas criar condições para que isso possa ser feito, né? Para que ela possa, então, receber assistência, mas não que essa família, então, ou seja, não é uma assistência a essa família, né? No sentido de ser muito mais numa lógica policialesca, né? Dessa família, ela ficar numa camisa de força, onde o Estado, né, faz uma interferência bruta sobre ela e que ela, né, ou seja, despotencializa esses recursos que poderiam ter sido, né, melhor trabalhados, mas é no sentido de que a gente possa, então, saber o que essa família, né, já traz ali, né, na sua história, nos seus modos de vida, nos seus modos de ser, que poderia ser, né, colocado em favor delas. Né? Porque no momento que você está em crise, no momento que você está no divórcio, é esperado, né, que sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de medo, né, os piores sentimentos, né, as piores emoções sejam vividas, mas não significa que a pessoa, potencialmente, ela não traga ali outros recursos que possa dar conta, né, por exemplo, no caso, né, do litígio familiar, do litígio conjugal, que esse pai, essa mãe, esse homem, essa mulher, né, resolva suas questões, né, conjugais, sem deixar que isso reflita no direito da criança e do adolescente a uma convivência ampliada, tanto com a linhagem materna quanto com a linhagem paterna. E quando a gente fala de linhagem, a gente não está falando, então, só de mãe, só de pai. É a convivência da criança com a história dela, né? Começa ali com a mãe, com o pai, mas tem os avós, tem os tios, tem os primos, tem uma família ampliada que precisa também, né, ser um espaço de convivência para ela. Acho que é isso, né, Hélio? Nós já estamos aí sem... A gente tem que ver agora se tem as perguntas, né? Se tem alguma coisa que a gente poderia contribuir mais. E tem, gente, muitas, né? Não sei se repararam, pegou que a gente passou de 230 pessoas, né? Obrigado aí pela presença de todo mundo. E muitas questões, uma mais interessante do que a outra, tanto eu quanto as monitoras, Lid,
Vanessa e Renata estamos aqui tentando fazer os filtros. E aí eu vou privilegiar algumas pela ordem, tá, gente? Como elas chegaram, e a gente foi tentando aglutinar algumas temáticas, tá? Para tentar contemplar aí o máximo das questões, mas algumas coisas a gente também identificou que ao longo das falas vocês foram dando aí os apontamentos, tá? E aí, para preservar a ordem, né, a nossa primeira questão veio da professora Kátia Saraiva, e aí a gente vai juntar com a pergunta do Mauro, que as duas fazem menção à questão da infância, né? Então, a pergunta é essa, né? Como é feita a escuta das crianças pequenas? E Mauro Lima perguntou aí para a gente, deixa eu colocar aqui também, qual é o conceito de infância adotado na perspectiva da alienação parental? Quer falar, Fernanda? Vou começar, velho. Eu estava aqui anotando a pergunta ainda, você já está com a resposta, né? Olha, eu acho que essa pergunta prática aí, primeiro, como é feita a escuta, né? Essa é uma grande discussão que já passou até pelo Conselho Federal, tem produção de material sobre isso, tem pesquisa sobre isso, né? Como é que se escuta a criança. E isso aí vai variar do problema, hoje em dia vai variar muito do problema e de onde ela está inserida para ser escutada. A gente, no caso de família, da área de família, ela é escutada dependendo da idade, evidentemente, mas a gente sempre tem contato com a criança, mas ela vai ser escutada no mesmo lugar dos adultos, só que sozinha, né? Ela vai ser escutada como sujeito ali também, e é claro que vai ser escutada não da forma que os adultos são escutados, né? As crianças, principalmente dependendo da idade, elas não têm um discurso e nem estão ali para serem entrevistadas, né? Escutadas dessa forma. Tem todo um trabalho lúdico com a criança, tem as formas de poder se aproximar do que a gente gostaria que aparecesse, né? É claro que as crianças também, como estão participando da judicialização, às vezes são preparadas para falar coisas, né, com a gente, né, assim, pelas pessoas. Olha, não esqueça de dizer que você gosta muito do seu pai, tá? Esse tipo de coisa, né? Mas a gente escuta de acordo com a idade, de acordo com o desenvolvimento, com a capacidade, aquilo que é possível, né? Só colocando uma questão que acho que não vamos desenvolver, não sei se a Fernanda pensou nisso, mas a gente tem hoje uma escuta de crianças e adolescentes muito polêmica, que é o depoimento especial. É um outro caso bastante polêmico, está instituído, tem pessoas trabalhando com isso, mas é outra estrutura, né? E aí, agora... Daria outra live, né? Não, só assim, daria outra live, então seria outra live. Nossa, outro tema, né? Mas você quer comentar alguma coisa, Fernanda, sobre essa questão? Eu queria comentar o seguinte, né? Que tem uma máxima. Kátia, primeiramente, oi, Kátia, tudo bem? Kátia, semana que vem está na live, sexta-feira, né? Eu estarei junto com ela. Mas tem uma máxima do direito que diz que é necessário, né, que a gente respeitar o melhor interesse da criança. E eu sempre também me preocupo muito, né, com essa frase aí, né, que é uma frase forte, principalmente no campo do direito, do melhor interesse, porque há, às vezes, uma distorção do que está se chamando de melhor interesse da criança, como se uma criança, né, com idade, uma criança pequena, uma criança de 5, 6, 7, uma criança que até aos 12 anos, né, vamos dizer, seguindo aí as definições aí de infância pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela vá decidir os rumos de uma ação judicial. Então, às vezes, nós psicólogos somos interpelados, né, pelos adultos, guardiães da criança, nos dizendo, olha, meu filho vai ser ouvido aqui, ele pode escolher, né? Porque, e aí o advogado também já fez lá a sua petição dizendo é importante atender o melhor interesse da criança. Né? E aí eu sempre busco orientar as famílias no sentido de que a criança não decide os rumos de um processo judicial. A criança ela é ouvida enquanto um sujeito de direitos, mas ela não tem um desenvolvimento psicológico completo, uma maturidade para que ela possa entender as responsabilidades inerentes ao exercício da parentalidade, para que ela possa, a palavra dela, ter tanta força que sobreponha
até mesmo a do juiz. Então, são questões, assim, acho que na sua pergunta, né, só reforçando isso, nós atendemos a criança, mas não para fazer o que ela quer, né? Tem uma passagem no livro da Françoise Doutor, eu sempre falo nesse livro dela, que é Quando os Pais se Separam, que é dos anos 80, mas eu acho muito interessante um trecho no final do livro que ela vai dizer assim, que não que cabe ao juiz, que a justiça, não é com essas palavras, tá, gente? Mas assim, ela quer dizer o seguinte, que a justiça não é responsável por fazer as crianças felizes, mas sim fazer com que essas crianças se tornem sujeitos. Eu acho que isso aí, né, diz muita coisa para a gente, né, para nós psicólogos. Sim. Então, eu acho que a segunda questão aí que foi colocada é bem interessante, mas assim, já estava implícito no que a Fernanda falou, que infância tem uma definição jurídica, né? Tem uma definição psicológica também, que é do desenvolvimento, né? Mas, em termos jurídicos, ela está colocada, né, até 12 anos e tal. Mas acho que esse destaque que a Fernanda fez sobre a questão da palavra da criança, ela é muito interessante, até porque nos casos de alienação parental, às vezes a demanda esperam da gente que a gente siga a palavra da criança. Ora, ela tem que ser bem ouvida, ela tem que ser escutada, contextualizada, porque é isso que vai dar a dimensão do que ela quis, aquilo que ela quis dizer, aquilo que ela quer dizer, né? É aquela pergunta psicanalística, o que você quer dizer quando diz isso, né? Na verdade, tem um contexto, tem alguma coisa que precisa ser melhor pesquisada, né? Tá, isso foi a pergunta do Mauro, que até o Vilmar colocou aí agora. Não sei se a Fernanda quer complementar. Não, beleza. E considerando, tá, a gente teve 4 pessoas que fizeram uma questão, né, considerando os idosos, a gente vai representar aqui o que foi nos enviado pela Carol do Vale, mas aí, por favor, Ana Consuelo Rocha, Logan Andrade e Alessandra Dornelas, tá? A gente está entendendo que a pergunta de vocês tá aqui representada pela fala da Carol do Vale, que foi a que chegou primeiro, tá? Então, gostaria que vocês falassem um pouco de como está a questão da alienação parental com o idoso, uma vez que já existe na literatura uma discussão, mas a lei considera ainda somente a criança e adolescente. Bom, não sei se a Fernanda tem alguma experiência com a questão do idoso. Tem, Fernanda? Não? Eu não tenho. Mas é muito interessante se colocar essa questão, tá, Carol? Assim, então, é claro, você pode ter, então, idosos que começam a sofrer um impedimento de convivência com outros filhos ou com outros parentes, né? O que também poderia caracterizar o conceito, a ideia de processo de alienação parental. Mas eu não tenho uma experiência, infelizmente, Fernanda também está dizendo que não tem, né? Para a gente falar como que está, assim. Então, parece que não é alguma coisa que chegou ainda, por exemplo, no nosso trabalho. Né? Eu fiquei, Carol, eu assim, já também ouvi, né, esse ruído aí, né, de começar também a se trabalhar com a questão da alienação parental em relação ao idoso. Eu vejo isso com um certo receio, porque eu fico pensando assim, nós já temos o Estatuto do Idoso, não seria, né, o caso de implementar o que já está lá previsto no Estatuto, que já se sabe que é direito, né, do idoso. Então, eu fico pensando assim, aonde que a gente também desvia um pouco, né, quando a gente cria, por exemplo, a lei de alienação parental aplicada aí à criança, agora cria para o idoso, se a gente desvia dos caminhos, né, que apontam possibilidades de manejo, possibilidades de garantia dos direitos, ou a garantia dos direitos, né, dessas pessoas, para se discutir formas de como punir quem pratica. Né? Eu fico sempre muito receosa, assim, com esse... quando se fala mais uma lei, né? Mais uma lei para dizer de um fenômeno que já acontece. A gente precisa da lei para que de outra lei, uma lei mais específica, para que a justiça intervenha em situações que já tem um estatuto dizendo ali, né, o que é direito. Então, assim, ainda bem que não chegou para a gente, né, no nosso trabalho, embora nós atendemos também pessoas idosas nos processos de curatela, mas não diretamente a violência. Na verdade, se for nesse raciocínio da Fernanda, assim, não que a gente vai colocar isso em questão agora, que já trabalhamos com isso, mas a própria lei de alienação poderia ser só um aprimoramento daquilo que já existia, que regulava a convivência parental,
talvez não fosse necessário uma lei específica, mas a introdução de alguma coisa diferenciada ali, né? Tem mais alguma coisa? Vamos lá. Acho que vou destacar mais uma, né, gente, que de fato, pelo tempo que a gente combinou do encontro, as perguntas são muito interessantes e de fato não vai dar para a gente estender. Mas aí a gente aglutinou outras duas aqui, eu vou representar pela fala, tá, gente, do Felipe Moura, mas aí junto a gente também vai estar respondendo a questão enviada pela Lilian Marques, tá? Então, diante do resultado do processo que se comprove a alienação parental, a justiça não deveria condicionar ou até mesmo obrigar os envolvidos o acompanhamento de um profissional de si, tá? E aí, vocês respondendo, a gente pode chamar a professora Cristina Marcos de volta. Quer comentar, Fernanda? Na verdade, o Felipe, uma das medidas, né, que podem ser aplicadas no bojo da lei de alienação parental é a determinação do acompanhamento psicológico às pessoas, né? Então, assim, isso já está posto, né, como uma medida possível. Agora, do ponto de vista, assim, da efetividade, né, de um tratamento obrigatório no âmbito, né, da psicologia, né, a gente sabe que isso aí também é cheio de... temos variáveis, né, muitas questões, assim, do ponto de vista até ético, para a gente discutir em relação a isso. Talvez o professor Ué queira falar um pouquinho aí sobre... Sim, eu acho interessante essa pergunta pode vir, ela, na verdade, ela se aplica até a outras questões do direito também, do direito de família, aparece essa ideia, e existe essa possibilidade, mas é o que a Fernanda falou, o que seria obrigar alguém a fazer um tratamento psicológico, né? O que seria isso? Então, assim, é muito difícil pensar nessa obrigatoriedade tendo o efeito que a clínica esperaria da pessoa, né? Esperaria como efeito clínico. Muito difícil de pensar isso. Então, a grande questão, talvez, fosse pensar que, no momento em que a gente está abordando uma família, e não só com alienação, mas com as questões que envolvem um conflito familiar, um litígio, a gente pudesse ocupar um lugar específico para essa pessoa, de forma que ela pudesse, então, a partir de uma, talvez, sugestão nossa, ou uma intervenção, um encaminhamento, aí sim ela fazer, né? Porque ela percebe que isso pode ser bom. A gente pode ter essa função, a gente consegue fazer isso em alguns casos, alguns não. Mas quando isso acontece, é muito interessante, né? Agora, obrigar, realmente, assim, o que seria obrigar? Obrigar a fazer um tratamento medicamentoso já é complicado. Obrigar a fazer um tratamento psicológico é muito difícil, ter uma efetividade, né? Então, tá, gente, deixa eu convidar a professora Cristina para, né, retornar. Então, pessoal, olha, muito obrigada pela excelente interlocução, acho, assim, esclarecedora, pertinente, atenta aos sentidos singulares que a alienação parental pode adquirir para cada um, né? Atenta à subjetividade. Acho que o que fica para mim dessa discussão é como que a psicologia introduz a dimensão clínica singular, né, em meio à lei que regula o para todos e introduz a palavra para além da perícia, né? Achei muito bom, eu penso que a FAPSI com você se tornou verdadeiramente um momento de encontro entre nós, né? Virou nosso programa da sexta. Virou. Um modo de nos manter ligados e vivos, né? Na universidade, na cidade. Ótimo. Valeu demais. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para a Janice e para a Camille, que eu vi que estavam aí assistindo. Vilmar. Eu queria agradecer também, posso agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, para mim também está sendo um privilégio muito grande, assim, acho que eu e Hélio nunca ficamos tanto tempo discutindo, né, Hélio, um tema no meio de tudo, né?
Mas eu também quero mandar um beijo especial. Posso? Eu vi aqui uma pessoa que curtiu, Hélio, mandou um beijo para a gente, a Érica, lá de Varginha. E eu o meu primeiro contato com a psicologia jurídica foi sendo, então, estagiária da Érica no Fórum de Varginha. Então, ela tem, assim, muita história, assim, ela faz parte da minha história, eu quero agradecer e estar aí prestigiando aí a nossa live. Não, eu também quero agradecer, acho que esses encontros têm sido muito legais, e para nós também, que estamos discutindo, ouvindo perguntas e ampliando um pouquinho o que a gente está refletindo, né? Mas eu queria só fazer uma última propaganda aqui, porque o livro da Fernanda também trata disso de alguma forma, né, Fernanda? Assim, você está falando justamente da articulação entre a violência doméstica e a Lei Maria da Penha, é o afastamento da convivência do pai com o filho, né? Então é legal também, tá? Que é o livro Paternidade no Cenário da Violência contra a Mulher, tá? Que é da Fernanda aí. Obrigada. Ótimo. Deixa eu até me repete o nome dela, Fernanda, que eu vou registrar aqui para as pessoas. Como é que é? Paternidade no Cenário da Violência contra a Mulher. É o título principal, né? A gente vai fazer essa divulgação. Eu esqueço o título do livro inteiro. Vou colocar aqui, mas também, né, o seu canal, né, a gente vai... Já mandei aqui no chat, só está faltando eu fazer a projeção. Espera aí que vai dar certo. E a gente não vai embora, que eu ainda vou divulgar o encontro da semana que vem. Vou colocar aqui a referência também da Fernanda, e para quem quer também aprofundar a leitura, se aproximar mais da área, então tá aí, sugestão do professor Hélio, o material da professora Fernanda. Tá? Depois vai ficar aí no chat também para outras pessoas acompanharem. Obrigada. Tá? E aí, gente, mais uma vez agradecer, não sei se vocês viram que hoje a gente chegou lá em Alagoas, né, acho que, né, esqueci que a Cristina estava falando, né, desses encontros, né, e aí cada vez mais, eu acho que primeiro agradecer, vi pessoas aqui de todas as nossas unidades possíveis, né, mas a participação do público externo, né, gente, e as pessoas que vêm interessadas pelo tema, né, obrigada aí pelo prestígio de vocês, atenção por virem passar aí as tardes de sexta. E na semana que vem, né, Fernanda já fez esse convite, né, dizendo que ela vai estar aqui conosco mais uma vez, mas aí a temática, gente, deixa eu projetar aqui para todo mundo acompanhar. O valor do encontro entre gerações para a construção de uma cultura solidária, né? Então, aí a gente vai pegar a professora Kátia Saraiva, né, que foi quem fez uma das nossas primeiras perguntas, né? Um psicólogo que é ex-aluno nosso, né, gente? Acho que é muito legal esse diálogo também de vocês escutarem, né, as pessoas que passaram por aqui, aí, né, na formação de psicologia, né, da nossa faculdade, e Fernanda aqui também vai estar aí com contribuições. Então, na sexta que vem, às 17 horas, neste mesmo canal. Tá? A gente espera todo mundo e agradecemos aí mais uma vez a presença. Gente, um abraço aí para todos. Um abraço. Uma boa noite. E daqui a pouco o vídeo vai estar aí disponível para vocês. Até mais. Certo? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.